Nós vamos receber a palavra do Senhor. Aleluia! Aplauda Jesus! Glória a Deus! Obrigado, Deus! Eita glória! Amém? O culto é para o Senhor, tem que ser com animação, com alegria. Esse negócio de crente cara feio não dá não, irmão. Nós temos que estar alegre, porque o Senhor é bom o tempo todo. Então nossa alegria, mesmo que nós às vezes estamos tristes, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E por isso estamos alegres. Não é? Sempre estamos alegres. Glória a Deus. Vou chamar a nossa querida Daniele da Luz. Eita glória! Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Jesus Cristo. Deus é bom, hein? Vocês notaram que o povo quase não gosta da Daniele, né? Amém? Deus é bom. Vamos orar por ela? Nós gostamos dela, mas nós precisamos abençoá-la no nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós como igreja queremos abençoar tua filha, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Pai. Precisamos ouvir, Pai, uma palavra vinda do coração do Senhor. Abençoa ela, que ela possa transmitir esta palavra, que ela possa ser guiada, conduzida, orientada pelo Espírito Santo. É no nome de Jesus que oramos e repreendemos tudo que não provém do Senhor contra a vida dela. Fala conosco, Pai. Usa a tua serva por misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus Cristo. Pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar orando? Feche seus olhos. Como a Fernandinha disse muito bem, o Senhor está neste lugar. Glória. Amém? Importa que nós alcancemos o coração do Senhor nessa hora, para que Ele possa falar assim, da maneira como Ele quer. E que o recado seja dado, que venha aos nossos corações como uma flecha, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos mais uma vez. Porque o teu nome, ó Pai, é maravilhoso. Diz a tua palavra, ó Pai, e eu repito nesta hora que tu és santo, 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 e digno de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que tome o teu lugar de honra nesta casa. Venha, Deus, ter servido de nos abençoar nessa noite. Fica à vontade do nosso meio, Espírito Santo de Deus. Vem falar ao coração de cada servo, de cada pessoa que está aqui, da maneira que o Senhor assim planejou e determinou. Deus, em nome de Jesus, coloca os anjos do Senhor acampados ao nosso redor. Ó Deus, eu repreendo todo espírito de confusão, todo espírito de contenda, todo espírito de perturbação. Deus, em nome de Jesus Cristo, que seja lançado por terra. Deus, eu peço ao Senhor que teu Espírito Santo venha bradar neste lugar. Que fale ao Pai a tua palavra, que a tua palavra seja como flecha no nosso coração, revelada, ó Pai, e que traga o descanso, que traga a libertação, que traga a cura que nós tanto precisamos, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, hoje nós vamos ler um texto muito conhecido, que está no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Porque hoje nós vamos falar de algo muito interessante, que até então eu não havia parado para pensar, até o Espírito Santo trazer ao meu coração nessa semana. Nós vamos falar sobre andar no Espírito. Andar no Espírito. Amém? Livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. As obras da carne e o fruto do Espírito. Amém? Todos encontraram? Amém? Gálatas 5. Gálatas 5, a partir do versículo 16 até o versículo 25. Nós vamos ler só um pedaço. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Amém? Quem precisar de ajuda, pede o irmão aí do lado. É importante que todos leiam, acompanhem. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala por si só. Amém? É importante que a gente acompanhe a palavra ao ser lida. Amém? Todos encontraram? Amém.
Amém, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Podem se sentar, por favor, fiquem à vontade. O Senhor venha falar profundamente conosco. Como eu disse, essa passagem é muito conhecida. Todos nós conhecemos, falamos tantas vezes sobre o fruto do Espírito. E essa semana o Senhor havia me dado a palavra, havia me dado esse versículo, texto, mas não havia me dado a palavra. E teve uma reunião de jovens aqui, e a Fernandinha começou a falar de um assunto que ela planejou, que era Efésios, e o negócio ficou quente, começou a esquentar, e já foi lá para o livro de Efésios, mas foi 1 Coríntios, e foi caminhando nos dons do Espírito Santo. Eu falei, uma confirmação que eu precisava, para saber se a palavra é essa mesmo. Como eu disse a vocês, irmãos, muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, assim como a Fernandinha disse, e nós passamos desapercebidos por alguns detalhes que a palavra nos dá, porque a palavra do Senhor é viva. E como eu disse, eu nunca havia pensado por este lado. O Espírito Santo me trouxe ao meu coração uma maneira diferente de enxergar essa palavra. Como eu disse a vocês, nós vamos falar sobre andar no Espírito. Muito nós temos falado, todas as vezes que nós abrimos o YouTube, a internet, o Instagram, seja qual rede social for, sempre tem alguém falando, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? Como fazer para ter os dons do Espírito Santo? Porém, irmãos, tudo isso, hoje em dia, é muito claro. As igrejas têm falado, como eu disse, a internet tem falado. Mas pouco se tem falado em andar em Espírito, que é algo diferente. Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, andar no Espírito é outra coisa diferente. Por quê? Quando nós somos cheios do Espírito Santo, como nós já falamos aqui, eu quero ser cheio como? Lendo a palavra, jejuando, buscando, orando, buscando conhecer ao Senhor. Tudo isso faz com que sejamos cheios do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, muitas vezes manifestada em falar em línguas, né? A manifestação de alguém, como a gente fala, está rodando no manto, ou está fazendo outras coisas, também é uma manifestação do Espírito Santo, certo? Mas o andar no Espírito é algo curioso. Por quê? Porque depende de algo que o Senhor nos deu. Sabe por quê? Aqui fala das obras da carne. As obras da carne são coisas que nós desejamos, coisas que nós cobiçamos. Não é verdade? Como disse aqui, todas as palavras que estão aqui, todos nós conhecemos, né? Falar as obras da carne. Idolatria, feitiçaria, inimizade, impureza, prostituição. Todos nós conhecemos isso. Bebedice, glutonaria. Todos nós conhecemos isso. E muitas vezes nós temos dificuldade de sair destes pecados, mesmo estando na igreja, mesmo conhecendo a palavra de Deus. E isso nos torna pessoas infrutíferas. Sabia disso? Aqui também diz algo muito interessante. Depois nós vamos combinar esses dois textos. Fala algo interessante. Fala sobre o fruto do Espírito Santo. Quando eu me converti, eu ia em algumas igrejas e sempre se falava assim, os frutos do Espírito Santo. Não são os frutos do Espírito Santo. Ele é apenas um fruto. Sabia disso? Já pararam para ler e pensar e pedir ao Espírito Santo que trouxesse a revelação?
Não são os frutos, é o fruto. Sabe por que é o fruto? Porque ele é completo, ele é perfeito, ele foi feito por Deus. E ele é algo que o Senhor nos dá. De repente, não. Através da nossa caminhada com o Senhor. O fruto do Espírito, ele é completo. Ele traz todas as qualidades, você pode colocar essa palavra, ele traz todas as direções, ele traz todos os sentimentos, tudo aquilo que você tem que seguir, estando no caminho com o Espírito Santo, andando com o Espírito Santo. Muitas vezes para nós é difícil caminhar no Espírito. Por quê? Porque nós temos dificuldade de falar não para os nossos desejos. Muitas vezes nós temos negligenciado o andar com o Espírito Santo. Nós queremos o poder, nós queremos os dons, nós queremos ser cheios, mas nós não queremos andar no Espírito. O livro de Gálatas nos traz assim um resumo, né, do que é o fruto do Espírito e as obras da carne. E no livro de Efésios, a partir do capítulo 4 e 5, vem detalhadamente nos falando do que seria essas obras da carne, o que nos afasta do Senhor. É o nosso comportamento mesmo, o que nos faz, se continuarmos nesse caminho, a não herdarmos o reino dos céus. Isso é muito perigoso, irmãos, porque muitas vezes, como eu disse, nós estamos na igreja, nós estamos buscando o mover do Espírito, estamos buscando os dons, porque nós queremos, muitas vezes, ajudar na obra, mas nós não queremos andar no Espírito. Porque andar no Espírito requer de nós total renúncia. Renúncia de tudo que você é realmente. Você pode me dizer, Daniela, mas eu tenho renunciado a minha vaidade, eu tenho renunciado a ver televisão, eu tenho renunciado a ir em bares, e beber, e comer. Não é só isso. Você tem renunciado a falar palavrão? Você tem renunciado a falar mal do seu irmão? Você tem renunciado a entrar em confusão? Você tem renunciado a não se irar? Você tem renunciado àquilo que está em idolatria? O telefone, a televisão, roupa da moda, cabelo liso, cabelo cacheado, produtos maravilhosos de beleza que todas as mulheres hoje conhecem, compra pela internet até mais barato. Você tem renunciado? Daniela, você está sendo muito radical. Não estou sendo radical. Sabe por quê? Porque a palavra diz isso tudo. É uma renúncia total. Porque é algo que nos instiga todos os dias. Você deixa de beber, você deixa de comer muito, mas você não deixa de ter raiva do irmão, porque ele fez alguma coisa com você. Ontem eu estava vendo um vídeo motivacional. Eu não gosto disso não, tá, irmãos? Mas é porque é um trecho de um filme que eu vi e gosto muito. E eu mandei para a Fernandinha com a carinha chorando. Ai, Fernandinha, eu quero para mim. Ela me respondeu, eu também quero. É sobre aquele filme, Paulo, apóstolo de Cristo. Eu gosto muito daquele filme. Eu acho que quem escreveu, quem fez, quem dirigiu, realmente se aprofundou na palavra. E tem uma parte do filme que eu sempre cito, sempre falei, e se eu já falei aqui, os irmãos me perdoem, mas o Espírito me permitiu que eu repetisse. Lucas está indo visitar Paulo na prisão e ele já está nos dias de cumprir a pena de morte dele. E Lucas chega irado e fala, não, porque isso não é justo, eles estão querendo os cristãos em praça pública, violentam as mulheres, matam-nos a toda hora, nós temos que viver escondidos, isso não é justo. Que amor é esse que você tanto nos ensina e prega sobre Deus? E Paulo fala com ele assim, e o que você falou para eles? Tudo é sobre o amor. Tudo é sobre o amor. E ele começa a chorar e Paulo abraça ele. E ele fala, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, o amor não se ensoberbece. Por que eu estou falando desse filme? Porque em várias cenas desse filme, o artista representando Paulo, ele nos dá a entender que a vida dele foi de renúncia. E nós só entendemos isso na Bíblia quando a gente vê um filme, quando alguém nos conta, quando alguém vem e nos revela através de uma pregação, de um testemunho. Está todo dia nas nossas mãos a palavra. Paulo pregou o evangelho, ele viajou, ele pregou o mundo inteiro, sabe? Ele é um homem que perseguiu os cristãos, mas ele conseguiu viver
essência da palavra de Deus. Daniel, ele foi perfeito? Não. Ele não foi perfeito. Mas todas as cartas que ele escreveu, ele nos ensina que não há como vivermos no Espírito se nós não renunciarmos à carne. Irmãos, isso é muito sério. A carne grita, como eu nos primeiros versículos 16, 17, 18, vem falando que o Espírito milita contra a carne. É todos os dias. O velho homem não morre quando você passa pelas águas e é batizado. Pelo contrário, sabe o que é aquilo? O batismo, para mim, ao meu ver, é um sinal de que eu agora quero matar o velho homem. De que ele vai morrer todos os dias. É uma decisão que eu tomo. Mas ele não morre quando você baixa as águas. Porque depende de nós. Sabe por quê? A salvação Jesus já nos deu. Quando você aceita Jesus, Ele te dá direito à salvação, à vida eterna. Agora cumpre a você dominar a sua carne. É fácil? Não é fácil. Eu sempre falo isso aqui, né? Às vezes dá a impressão que... Não, Daniela, você sempre fala que é difícil, a Vitória fala muito comigo. Mas você só fala que é ruim. Mas é porque, irmãos, eu tenho uma maneira de entender a palavra assim. Eu não consigo, por exemplo, assistir pregações que dão muito rodeio naquilo que a pessoa quer falar. Eu gosto das coisas mais diretas, mais claras, eu entendo melhor. A minha mente funciona melhor dessa maneira. Então eu consigo perceber a palavra de Deus dessa maneira. Eu não consigo ver na palavra de Deus nada que seja muito flexível. Eu só consigo ver 8 ou 80. Porque o que o Senhor tem para nos dar é muito perfeito. É na totalidade. É o tudo. É tudo aquilo que nós nunca imaginamos, nós nunca pensamos. E a gente quer aquilo que é incerto. Aquilo que é vergonhoso. Aquilo que não exalta o Senhor. Aquilo que é só por um momento. Aquilo que não nos vai trazer alegria. Nós queremos aquilo que os nossos olhos podem ver. Nós queremos aquilo que nós podemos dominar, não é assim? Não é verdade quando a gente converte, quando a gente está muitos anos na igreja, que Deus nos pede algo diferente, a gente fica assim, mas será? Será que eu faço isso? Deus te pede assim, olha, eu não quero que você corte seu cabelo mais não. Mas você fala, meu Deus, eu sou doido com um corte curtinho, bonitinho, batidinho. Como que eu faço agora? É um corte de cabelo, irmãos. Deus não quer que eu beba nem fume. Mas na Bíblia não fala isso. Mas fala que tudo que nos torna, tudo que tira a nossa inteligência, tudo que tira a nossa consciência, não nos faz bem. O Senhor quer que nós vejamos as coisas como elas são. Deus não é Deus de confusão. Quando você bebe, por exemplo, você perde a consciência. Quem já bebeu aqui sabe. Eu não nasci num lar cristão e eu não bebia. Eu experimentei todo tipo de bebida por curiosidade mesmo, irmãos. Mas graças a Deus eu não era de beber. Mas eu sei o efeito que causa uma bebida. A pessoa esquece as coisas, a pessoa é humilhada, a pessoa é ultrajada, é pisada na rua, passa mal. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Mas eu quero continuar bebendo. Não tem problema. Mas faça uma coisa, todas as vezes que você for fazer algo que você tem dúvida, pergunte ao Senhor. Deus, eu devo fazer isso? Daniela, mas tem dia que Deus não responde. Não, sabe por quê? Para você esperar mais um pouquinho, você precisa aprender mais coisas. A nossa caminhada com Cristo é até o momento que Ele vem nos buscar. Seja hoje, agora, daqui a pouco, seja no arrebatamento, seja aqui 5 anos, a nossa caminhada com Ele é até o dia que Ele vier nos buscar. E o desfazermos das obras da carne é diariamente. Porque isso nos dá prazer, nos dá conforto. Sabe o que as obras da carne nos traz? Traz aquela sensação que nós mandamos em nós mesmos, não é verdade? Quando você peca, quando você está em prostituição, mas eu quero fazer isso, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não é assim que a gente pensa? A gente tem essa falsa sensação de que nós mandamos em nós mesmos. Como isso o pastor Claudio acha, que a gente vai mandar no nosso nariz. Vai ver quanto custa o nariz. Né? São coisas que a gente
gente brinca, mas é verdade. O servir a Cristo, irmãos, o andar no Espírito é difícil. Sabe por quê? Porque nós não conduzimos o nosso passo nem o nosso caminho. A gente não sabe para onde a gente vai, que dia a gente vai, como a gente vai voltar, se a gente vai para a direita, se a gente vai para a esquerda. A gente só tem a certeza de que Deus vai nos guiar e nos direcionar. As obras da carne, como eu disse, são coisas que nascem em nós, são vontades, são desejos que você tem, que eu muitas vezes tenho. E são coisas que nos perturbam todos os dias, que nos fazem duvidar da nossa fé, que nos fazem esquecer das promessas que Deus nos fez e nos fazem esquecer do fruto do Espírito Santo. Quem anda no Espírito, irmão, sempre tem resposta. A resposta pode demorar uns dias, mas Deus é misericordioso, Ele te responde. Olha, eu não quero que você se prostitua mais, porque eu te amo. Fui eu que fiz o seu corpo, Deus te fala. Fui eu que pensei em cada detalhe em você, no seu cabelo, nos seus olhos, no seu nariz, na sua boca. Fui eu que te fiz. Olha, eu não quero que você beba mais, porque você pode ter uma doença, e essa doença vai te levar à morte antes que eu queira, antes dos planos que eu tenho para você. Deus vai te responder: olha, eu não quero que você minta mais, porque até hoje você viveu uma vida de mentira e ninguém acredita em você. Como você vai pregar a minha palavra? Deus nos responde. As obras da carne são coisas que nos sujam a nossa caminhada e nos afastam do que o Senhor tem para nós, dificulta, atrasa as coisas. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Eu já ouvi vários pregadores falando isso, inclusive aqui na igreja. E muitas vezes a gente pensa: é o Espírito Santo, é um Espírito. Ele está vagando, a gente pensa assim, né? Quem já pensou assim? Eu já pensei assim. Mas ele não é, ele é uma pessoa. Assim como Jesus. Ele é uma pessoa, o Espírito Santo. E ele veio a essa terra com um propósito: de ser o nosso consolador, o nosso ajudador, aquele que nos convence. Ou seja, o que nós queremos mais? Alguém que está sempre conosco. E muitas vezes o Espírito Santo está querendo falar: olha, deixa de fazer isso. Deixa de fazer isso que entristece o coração de Deus. Deixa de fazer isso que você entristece o meu coração. E nós: não. Eu posso fazer o que tem. Na Bíblia não tem isso. Na Bíblia não fala isso. Na Bíblia não fala que eu não posso usar isso. Na Bíblia não fala que eu não posso fazer isso. Na Bíblia não fala que eu não posso comer isso. Não fala que eu não posso beber isso. Muitas coisas falam na Bíblia isso mesmo. Mas sabe como você descobre se você pode ou não? Através da revelação do Espírito Santo. Muitas vezes você lê um texto e aquele texto não está dizendo que você não pode usar uma saia curta. Não. É melhor. A palavra de Deus é linda. Ela explica o porquê você não pode. Já pararam para perceber? Se vocês já conseguiram identificar isso na palavra de Deus? Muitas vezes não fala na palavra que você não pode fazer, mas te explica o porquê você não pode. Como eu disse, Deus fala que te ama, Deus fala que você é filho amado, que você é sacerdote diante dele, que você foi comprado pelo sangue dele. Isso tudo é a sua identidade, são os valores que Deus está te dando. Amém. E você quer calar o Espírito Santo, calar a voz do Espírito. Um dia, quando eu entrei aqui para a igreja, a pastora me fez uma pergunta. Eu ainda não conhecia bem a palavra. Ela falou: Daniela, você acha que o Espírito Santo insiste com uma pessoa e ele para de insistir? Eu falei: eu acho. Fui na carne, né, gente? Eu acho, não é possível que ele insiste, a pessoa que quer fazer. Ela falou assim: não, ele não para de insistir, não. Eu falei: como assim, pastor? Ele insiste, a pessoa faz errado, às vezes permanece no erro, às vezes até morre. Ela: não, ele não desiste, não. Só que a Bíblia nos diz que nós podemos entristecer o Espírito. Já parou para pensar? A gente não impede ele de agir, mas a gente entristece ele. Isso é muito triste mesmo para nós. Imagina uma
pessoa que você ama muito, você faz de tudo para aquela pessoa, mas um dia você entristece aquela pessoa de tal maneira que aquela pessoa passa a te ver com outros olhos, e você sente, no mundo é assim, você sente que a pessoa esfriou com você, você sente que a pessoa se afastou, e você sente que você fez algo errado para aquela pessoa, para que ela se comportasse com você daquela maneira. Não é ruim? O Espírito Santo, a gente entristece ele, muitas vezes. Mas mesmo assim, ele continua a nos ajudar. Ele continua sendo o nosso consolador. Ele continua a obra que ele veio fazer aqui. Ele continua ministrando em nós os dons. Ele continua nos dando dons para que nós trabalhemos na obra do Senhor. Ele continua falando conosco: se limpe, porque eu quero te dar um fruto, um presente. Então vamos falar do fruto do Espírito. Como eu disse, ele é um fruto. Ele tem 9 gomos, como se fosse uma laranja, uma mexerica. E nenhum gomo é como o outro. Você já parou para perceber? Já cortou a laranja assim, em vez de descascar e tirar os gomos? É linda a fruta, a mexerica, a laranja. Só que tem gomos que vêm diferentes. Uns um pouco mais magrinhos, uns mais gordinhos. Mas todos eles são interligados. Eles são juntinhos. Tem aquela pelinha branca que a gente não gosta, né, que é amarga. E mesmo sendo o formato dele um pouco imperfeito, ele sempre está grudadinho no outro. Já parou para perceber? Nunca tem um buraco. Ele é grudadinho no outro, ele é certinho, ele é perfeito. Não é porque um é maior ou menor que ele não é perfeito. O fruto é perfeito. Só que tem algo interessante nisso. Quando nós plantamos uma fruta, vamos supor a laranja que a gente já está falando, a gente planta uma semente, não é? E essa semente, ela demora um tempo para se erguer da terra, ela demora um tempo para ficar uma árvore, ela demora um tempo para dar as folhas, demora um tempo para dar um fruto. Só que quando essa laranja dá um fruto, quando você abre a laranja, dificilmente você vai ter a metade da laranja ruim e a metade da laranja boa. Não é verdade? Não tem um fruto que você fala assim: olha, eu peguei ele do pé e está estragado só a metade. Ele é todo perfeito, o fruto. Ele pode, às vezes, algum animal vir comer ele no pé, né? A fruta vai apodrecer. Mas ele não vem perfeito. Ele não vem, por exemplo, faltando um gomo, aí ele vem aquele buraco. Você tira ele do pé com aquele buraco. A laranja não é assim. Ela pode vir menor, ela pode vir um pouquinho maior, mas ela é sempre perfeita. Já parou para pensar nisso? E como eu disse, sempre demora um tempo. Sempre tem um tempo do plantio, do regado, esperar. E se nós esperamos com paciência, nós vamos comer daquele fruto. E o Senhor falava mais ou menos isso comigo. O fruto do Espírito Santo, o fruto, é exatamente isso. Ele é o único fruto. E cada gominho desse você vai conquistando, você vai provar na sua caminhada com o Senhor, sabia? Hoje, com a idade que eu tenho, com o tempo que eu tenho servido ao Senhor, eu sou uma pessoa completamente diferente do que quando eu comecei a minha caminhada. Porque eu tenho aberto fruto, gomo por gomo desse fruto. Entendeu o que eu quero dizer? Ele é o único fruto, mas que você não pode comer todo de uma vez. Ele é um fruto perfeito. Ele é um fruto que vem todos os gomos. Ele é um fruto que é saboroso. É um fruto que nos dá a vida eterna. Mas você não pode comer ele todo de uma vez. Você vai comer gomo por gomo. Deus vai te dar paz. Deus vai te dar alegria. Deus vai te dar amor. Deus vai te dar longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Só que não é do dia para a noite, sabe por quê? Porque cada obra da carne que você deixa de fazer te dá força, te dá experiência para você conseguir comer um gomo desse. E o fruto é perfeito. Você tem ele todo diante de você. Todinho. Deus não fala: olha, você vai ter o fruto do Espírito, só amor e alegria. Só, acabou, você não vai ter direito mais a nada. Não. Ele tem um fruto que é perfeito.
experimentar, saborear, fruto por fruto, gomo por gomo. Irmãos, muitas vezes nós começamos a caminhar com o Senhor, como eu disse, a caminhada com o Espírito. A gente às vezes começa muito nervoso, né? Quem é muito bravo, você converte, você aceita Jesus, você acha que pode resolver tudo na carne, né? Tudo com o toque do Espírito Santo, como misericórdia. Fulano fez isso comigo, eu vou responder. Eu vou, ué. Não vou deixar isso barato, não. Eu vou responder, não é possível, você não pode fazer isso comigo, não. Só que você vai lendo a palavra, você vai aprendendo um pouco mais sobre o Senhor, vai aprendendo como Jesus, como Ele era. E aí Deus te dá uma outra oportunidade. Eu vou te dar uma outra oportunidade. Essa pessoa ou uma outra vai fazer a mesma coisa com você. Se você já está um pouquinho mais maduro, você pensa, não vou responder não. Eu vou esperar um pouquinho mais. Mas se essa pessoa fizer isso assim, eu vou responder. Mas agora eu vou guardar. Você começa a sentir o cheirinho do bolo. Está entendendo o que eu estou falando? Aí uma outra pessoa, Deus fala assim, olha, você ainda não está aperfeiçoado bastante. Eu vou te colocar no caminho de uma outra pessoa. Eu quero ver como você vai se sair. Aí uma outra pessoa às vezes faz uma coisa muito pior do que todas as outras fizeram. Aí você fala assim, Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Perdoa ela, Senhor, ela não te conhece ainda. Ela não sabe, Senhor, que ela não pode fazer isso. Eu sei que o que está nessa pessoa não é a pessoa. É o inimigo da minha alma. Senhor, perdoa ela. Você conseguiu provar um gol. Olha que maravilha. Sabe por quê? Dificilmente, se você anda no Espírito, você vai voltar às práticas antigas. Porque se você voltar, a Bíblia também fala que é muito difícil você ser iluminado de novo. Mas se você conseguir dizer não para as obras da carne, você vai conseguir provar esse fruto. E como eu disse, irmãos, é com o tempo. Mansidão, domínio próprio. Eu estou falando isso com vocês porque muitas dessas coisas já aconteceram comigo. Experimentar amar o irmão que não descia. Já experimentei isso, irmãos. Está num lugar e a pessoa, o irmão da igreja, está fazendo coisa comigo e eu estou, Deus, eu vou sair da igreja. Aí Deus, tem misericórdia. Deus me ajuda. E eu comecei a orar, um dia eu falei, Deus, eu não vou sair de onde eu estou. Eu não vou mudar o meu comportamento. Mas eu quero que o Senhor me ensine a amar essa pessoa. Falei com Deus. E Deus me ensinou a amar essa pessoa. Amar mesmo, então. Não é gostar de ficar a pessoa longe, não. É ter a pessoa pertinho de mim. Eu consegui isso. Mas não foi porque eu quis. Eu quero, Deus, então só me dá. Não. Eu batalhei. Oração, jejum, renúncia, de você estar perto de uma pessoa que você não suporta. Da pessoa ser difícil mesmo, mas você tem que suportar em amor, até que isso se transformou em amor mesmo, de verdade. Daniela, isso não é possível. É possível, já vivi isso, irmãos. Já vivi. E é possível sim. É possível ter domínio próprio? É possível sim. É possível ter domínio próprio. Quando você anda no Espírito, você consegue ter domínio próprio. Hoje, Daniela, hoje eu vou começar. Não, é aos poucos. Você muda o seu modo de pensar, porque você passa a dar ouvidos a quem está direcionando o seu caminho. Quem está direcionando esse caminho? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está te falando, perdoa. E você, não dá? O Espírito Santo está te falando, olha, calma, agora está assim, mas as coisas vão melhorar. Você, eu não vou suportar. Agora eu vou largar tudo. Agora eu não quero fazer mais nada. O fruto do Espírito, irmãos, a gente consegue com esforço também. Ele não está disponível para você, olha, toma, agora você faz o que você quiser com ele, não. Não, porque ele é muito precioso. A palavra de Deus diz lá em João, quer ver? Eu vou ler para vocês. João 15, a partir do versículo 2, olha o que fala. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Jesus falando. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos
frutos pela palavra que vos tenho falado. Glória. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. O estar andando com o Espírito implica você estar andando com Jesus, porque eles são um só. Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade é um só. Se você não está andando de acordo com a palavra de Deus, o que o Senhor tem colocado no seu coração, você não tem caminhado, não tem andado com o Espírito. O Espírito Santo é alguém que eu costumo dizer é muito delicado, ele é muito sutil, ele nos fala de uma maneira muito educada, tudo aquilo que nós devemos fazer. Olha, não vai por aqui não. Faça isso para essa pessoa. Não usa isso não. Não faça dessa maneira. Não passe por aí. O Espírito Santo nos direciona, irmãos, todos os dias. E muitas vezes nós não queremos ouvir a voz dele. Eu vou fazer porque eu quero fazer assim. Você sai do seu serviço, passa todo dia pela mesma rua e naquele dia o Espírito Santo fala ao seu coração. Não passa por aqui hoje, não. Aí você fica, isso é cisma minha, bobagem. E ele fala de novo, porque o Espírito Santo repete, irmãos. Eu já tive experiência com ele falar comigo 3 vezes. Não passa por aí, não. E aí você recua, depois você quer saber que aconteceu algo de terrível naquele lugar. Já tiveram essa experiência? Ele fala conosco, ele nos direciona. Falar do Espírito Santo para mim é muito difícil. Eu vou confessar a vocês por quê. Eu falei isso com Deus à tarde. Porque eu consigo sentir o Espírito Santo. Eu consigo sentir o manifestar dele. Eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Mas falar do Espírito Santo é algo que me traz assim uma alegria e ao mesmo tempo uma tristeza de saber quem eu sou e de saber que mesmo assim ele vai comigo. É difícil para mim falar do Espírito Santo. E de um fruto que vem dele. É um fruto, irmãos, é algo que alimenta, é algo que vai te sustentar. É um fruto, senão a Bíblia não falaria sobre esse termo. É um fruto, o fruto do Espírito. Ele é algo que te alimenta, que te sustenta, que te mantém firme na caminhada. É algo que você deve buscar de Deus. Sim, Deus, eu quero ter um pouco do fruto do Espírito, eu quero ter o fruto todo, por que não? Você pode. Ele está disponível. Ele é algo que o Espírito Santo tem para te dar. Olha, o fruto está prontinho. Você quer experimentar? E eu creio que o Espírito Santo se alegra quando nós conseguimos vencer uma batalha e conseguimos experimentar um gomo. Porque a gente começa aos poucos, irmãos. Seja com amor, seja com fé, seja com longanimidade, benignidade, seja com mansidão. Às vezes sua casa está caindo, está pegando fogo, está tudo dando errado, você está assim. Ai Deus, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Há poucos dias eu pedi a pastora uma oração, porque eu estava passando uns problemas com a Vitória, e eu falei, seu pastor, ora por mim. E ela orou, e aquela noite que eu recebi a palavra direcionada de Deus para a minha vida, e naquela noite, irmãos, mas foi uma peleja, parece que o inferno todo se levantou. E eu cheguei aqui no outro dia, ela perguntou, e aí, Deus, você melhorou? Eu falei, não, foi a pior noite depois daquele dia, pastor, não tem problema não, eu sei que Deus desconstrói para construir de novo. E ela sorriu, ela falou, isso mesmo. Eu fiquei tranquila. O negócio foi feio, fiquei sem dormir, e pesadelo, mas eu tinha certeza quando eu acordei, eu tenho certeza que Deus falou comigo que isso tudo vai passar. Glória a Deus. Você tem a certeza de que Deus vai fazer algo por você, sabe? Irmãos, não perca essa certeza de que Deus nos deu o Espírito Santo para nos ajudar. Não tenha vergonha de pedir o auxílio do Espírito Santo. Não tenha vergonha, não seja duro de não querer
Deus. Porque o seu jugo não for quebrado, se a sua cerviz não for quebrada, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você vai ficar estacionado onde você está. Se o seu orgulho não for quebrado, você vai ficar estacionado onde você está. Porque Deus não passa por cima das obras da carne para te dar o fruto do Espírito, não. Deus não passa por cima das obras da carne, não. A escolha é nossa. Deixar ou não. Aí eu não aceito que Deus faça isso comigo dessa maneira. Não aceita? Então você vai ficar esperando até você aceitar. Porque Deus não vai mudar o jeito dele agir com você. Porque você não quer. Apenas você vai fazer com que o que você tem para fazer para Deus, a sua obra e tudo aquilo que Ele tem para te entregar, atrase. É isso que vai acontecer. Vai atrasar a sua bênção. Ele não vai deixar de te dar, mas Ele vai falar com você: olha, fica sentado mais um pouquinho, espera mais um pouco. Aí Deus te cutuca de novo: olha, eu estou querendo te dar mansidão, eu estou querendo que você seja manso. Aí você: não tem jeito, porque onde eu trabalho é assim, porque a minha família é assim, porque na minha igreja não tem jeito. Você não quer, não? Pode continuar sentado mais um pouquinho. O dia que você resolver e quiser, a gente conversa de novo. Não adianta ter pirraça com Deus, não, irmãos. Deus nos conhece. Ele sabe muito bem quem nós somos e Ele sabe muito bem aonde, eu vou usar um termo que vocês vão entender, onde quebrar nossas pernas. Ele sabe muito bem onde Ele bate. O problema é que se você endurecer demais, Ele te coloca num lugar em que você não vai poder nem ter ajuda de ninguém, é só você e Ele. Para que você consiga vê-lo e entender o que Ele quer na sua vida. Porque Deus manda ajuda para a gente. Sabiam disso? Muitas vezes é você e Deus. Mas eu estou dizendo que há situações em que Deus manda ajuda, manda alguém te falar, manda um irmão oferecer uma oração: olha, se você quiser eu te ajudo no problema que você está tendo, eu oro por você, vamos jejuar, vamos no monte, vamos ler a palavra juntos, vamos estudar, o que a gente não souber, a gente pergunta a alguém e a pessoa começa muito bem: vou. No segundo dia, não vou não. Eu estou tão cansado hoje. Nossa, Deus sabe, Deus me conhece, Ele sabe que eu trabalho demais, eu já estou tão cansado. Aí sabe o que Deus faz? Deus não vai lá e passa a mão na sua cabeça: meu filho, tá bom, você está tão cansado. Tá bom, não tem problema não. Eu vou deixar passar por isso e eu vou te dar um golinho do fruto. Muitas vezes Ele não fala nada. E Ele espera. Ele manda ajuda de novo. Manda alguém te procurar. Manda um profeta te entregar a revelação. Manda alguém pregar aqui e você ouvir. Manda alguém cantar um louvor e você ser tocado pelo louvor. Chega na sua casa, você não quer não. Deus, tá bom. Tudo bem, vamos aguardar um pouco mais. Porque Deus é longânimo. E Ele é eterno, Ele pode esperar. A gente não pode. Porque a gente aqui não está na vida eterna ainda. Mas Ele está, Ele é. Então Ele espera. Só que o nosso tempo aqui está contado. E aí chega um dia que você resolve: ai Deus, eu quero muito, eu quero ser transformado, quero deixar isso. Ele quer? Ok. Gente, você procura alguém, você jejua para conseguir alguém, você ora pedindo alguém, ora a Deus pedindo alguém que te ajude, você liga, você manda e-mail, você manda uma mensagem, ninguém te ajuda. Ninguém. Você não acha ninguém, nem seu pastor. Seu pastor nunca viajou, ele viaja. Naquela semana que você precisa, ele viaja. Naquela semana que você precisa, ele vai para um lugar que a internet não pega. Aquela irmãzinha do coque, que é irmã de oração, não vem na igreja, ela fica doente, Deus deixa ela em casa 7 dias. Já vi isso. E é você e Deus, e aí? Você vai orar sozinho? Você vai jejuar sozinho? Você vai buscar sozinho? Eu vou te dar. Mas vai ser difícil. Daniel, Deus faz isso com todo mundo? Não. Só não precisa. A gente não zomba de Deus, irmãos. Nem engana Ele. Nem faz as coisas do nosso jeitinho, o jeitinho brasileiro. É coisa que existe só aqui. Deus não dá jeitinho. Deus é a solução. Ele é. Ele sempre vai ser. Ele é eternamente. Ele é Deus de todas as coisas. E Ele quer nos dar o melhor. E eu pergunto a mim mesma: Deus, por que então que a gente não quer sair desse pecado
que a gente pratica, a gente não quer deixar de fazer as coisas, por que a gente se acomoda no nosso pecado, por que muitas vezes a gente nem enxerga que aquilo é um pecado, pelo mesmo motivo que você não lê a Bíblia muitas vezes. Você não quer saber. Você não quer saber. Eu não sei, então. Não sei, deixa pra lá. Não sei. Não vou ler não, né? Porque senão eu vou ler depois fala que não pode, né? Eu já vi gente falando isso. Eu não vou ler depois, né? A Bíblia fala que eu não posso fazer isso. Né? E aí? Aí eu vou saber, né? Aí, obrigada. Mas será que a gente não tem medo de um tempo acabar? E de como fala aqui no versículo, vou ler de novo. No versículo 21 fala assim: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que não é a primeira vez que ele fala, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Quem pratica as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Irmãos, eu tenho questionado muito a Deus a respeito dessas coisas, porque a gente sabe que não pode fazer e a gente faz. Por que a gente não quer ser transformado? É porque custa um preço. Sabe? Custa você se dedicar e se derramar diante de Deus, se desnudar. Eu vou usar essa palavra para que você me entenda. Da maneira como nós devemos nos desnudar diante do Deus Todo-Poderoso. Falta a gente entender que o que Ele tem a nos dar é muito maior do que todas as obras da carne que nós praticamos. O prazer que nós vamos ter no céu é muito maior do que qualquer tipo de prazer que você teve nessa terra. Aleluia. E você não quer experimentar? Por que a gente demora tanto para falar com Deus assim? Deus, passe em revista no meu coração. Passe em revista no meu coração. Vê o que tem em mim, Senhor, nos meus sentimentos, na minha mente. Vê o que tem em mim que não está te agradando. Vê o que tem em mim, Senhor, que está fora do lugar. Vê o que tem em mim, Pai, que eu nem sei que é pecado ainda. Vocês já fizeram esse tipo de oração? Vocês já tiveram coragem de fazer isso? Não precisa responder para mim, responde para você mesmo. Você já teve coragem de chegar diante de Deus e falar: Deus, olha, som do meu coração, os meus pensamentos, os sentimentos que eu estou tendo nessa hora. Você já chorou diante de Deus por saber que você não é merecedor de toda a palavra que está escrita na Bíblia? Você já teve essa sensibilidade de pegar a palavra e falar: Deus, eu não mereço tudo que está escrito aqui. Eu não mereço. Mas mesmo assim, eu vou citá-la diante do Senhor. Porque o Senhor zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Ele vela pela palavra para que ela se cumpra. Então eu vou mencionar a sua palavra mesmo achando que eu não mereço. A sua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para me perdoar. Você já teve a coragem de fazer isso? Você já pensou alguma vez em agir dessa maneira? Qual o tipo de vida que você tem levado? Não precisa de ninguém saber, ninguém está do seu lado, ninguém lê pensamentos, tá? E Deus revela ao profeta só o que Ele quer, pode ficar despreocupado. Pensa, você aí no seu lugar. Você tem coragem de pedir ao Senhor para esquadrinhar você, igual quando a gente passa pelo raio-x assim, ó? Sabe no aeroporto, quando eles acham que a pessoa está carregando droga, arma? Passa aquele raio-x, mostra tudo. Já pediu a Deus para fazer isso com você? Ou como você tem levado a sua vida? Não é andando com o Espírito Santo? Se você me falar: Daniela, eu tenho vindo à igreja, Daniela, eu tenho lido a palavra, eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho ouvido pregações, eu tenho cantado louvores, eu até me emociono, mas eu ando com o Espírito. Não, você me falar, eu vou te dizer, irmãos, que você está muito enganado. Eu não vou dizer que você está mentindo, mas que você está enganado. Porque me fala. Você precisa mudar a sua oração.
tenha vergonha se você é muito durão ou se você é muito durona. E você não quer se desmanchar diante das pessoas, porque você tem vergonha. Eu não vou chorar na frente de todo mundo, porque eu não quero que ninguém me veja hoje. Faça isso dentro do seu quarto. Mas não seja assim com Deus, não. Porque quem perde somos nós. Porque as obras da carne, Deus não vai vir, vai tirar, olha, vai soprar, olha. Tá tudo bonitinho agora, tá? Eu vou te dar o fruto do Espírito. Deus não vai fazer isso. Não porque Ele não pode, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Mas o que é para nós fazermos, Deus não faz. O que é para nós tirarmos e renunciarmos, Deus não renuncia e nem faz por nós. Porque Ele já fez o bastante e Ele ainda está fazendo. E é essa mentalidade que nós temos que ter. Deus não é nosso empregado. Deus não é apenas o nosso chefe, que a gente vai lá, bate ponto e trabalha para Ele todos os dias. Não, Ele é Deus sobre as nossas vidas. Deus não é o seu patrão, ou sua mãe, ou seu pai, que dita regras para você dentro de casa, e que muitas vezes você burla por achar que está enganando, e às vezes você até engana. Você consegue, eu não fiz o serviço de casa, eu não fiz isso, e você dá uma enganada. Deus não é assim. Você não esconde nada de Deus. E quanto mais você tenta esconder, mais longe você fica de estar perto dele, da salvação. Igreja, o que eu quero dizer a vocês nessa noite é: mude o seu pensamento. Mude a sua maneira de pensar. Não é vergonhoso você pensar até hoje de uma forma e você a partir de hoje passar a pensar diferente. Isso é sinal de que você está sendo governado pelo único Deus que existe. O Deus que pode todas as coisas, o Deus que fez você, que fez a mim, o Deus que preparou essa reunião nessa noite para que você ouvisse a palavra, que não é minha, é dele. Não tenha vergonha de mudar uma situação que você vive, por achar que as pessoas vão te criticar porque você agora é crente. Não tenha vergonha se até hoje você viveu de uma forma e a partir de hoje você quer mudar, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mas o tempo está se abreviando. Não tenha vergonha de se derramar diante do Senhor. Não tenha vergonha de pedir ao Senhor: Deus, eu quero provar do fruto do Espírito Santo. Eu quero saber o que é isso. Eu quero saber o que é ter domínio próprio. Eu quero saber o que é ter fé. Eu quero poder amar as pessoas. Eu quero saber o que é ser bom. Irmão, será que vocês não têm curiosidade de saber o que significa cada fruto desse? Eu fico pensando e perguntando a Deus. Eu sempre pergunto. As minhas perguntas às vezes parecem perguntas de uma criança. Meu Deus, eu queria tanto saber como funciona isso. Como é ser benigno? Eu queria saber como funciona. Como é você ter paz? Como funciona isso? De que maneira que isso funciona na minha vida? Como eu vou poder executar? Como eu vou poder ajudar uma pessoa? Será que só eu penso assim? Deus, eu quero saber que amor é esse que o Senhor tanto fala de Gênesis e Apocalipse. Eu quero saber. Eu quero provar, nem que seja por um dia, por um momento. Sabe, irmãos, eu não estou aqui querendo comover vocês. Eu estou querendo que vocês pensem de uma forma diferente. Porque a palavra que eu li agora está em todas as Bíblias. De todo mundo que está aqui. Pode ter uma tradução diferente, mas o fruto é o mesmo e está escrito a mesma coisa. Mas será que não por curiosidade a gente tem de pedir a Deus: eu quero experimentar Deus disso? Do viver em Cristo, de viver andando com o Espírito Santo, de andar no Espírito. Será que a gente não tem nem essa curiosidade, essa vontade de experimentar? Quando eu era pequena, eu já tenho mais de 40, né, irmãos? Vou falar a minha idade, nunca pastor. E na época, quando eu era pequena, não tinha tanto biscoito recheado igual tem hoje. Não sei se os irmãos já repararam. No supermercado tem tudo quanto é tipo, tudo quanto é sabor. E sempre que lançava um sabor novo, a minha mãe falava assim: Daniele, tem um biscoito assim no supermercado, você quer experimentar? Eu sempre queria experimentar. Porque eu gosto muito de doce. E para mim aquilo era uma novidade, porque a gente tinha só biscoito de chocolate e de morango.
sabores, não existia isso. E às vezes eu nem gostava, irmãos, mas eu queria experimentar. Porque estava ali no supermercado, porque enchia os olhos, porque tava, gente, que gosto que tem um biscoito de abacaxi, eu nunca vi. E nós temos desejos e vontades, não é assim? A gente vê quem assiste televisão, eu não assisto mais. Você vê aquela pizza passando, eles cortando o queijo, pegando, esticando, te dá uma vontade de comer, não dá? Passa aquelas propagandas de sorvete, eu sou apaixonada por sorvete. E o açaí, aquele monte de coisa que você coloca, fruta, açaí, eu brinco assim, eu amo aquilo. E aquele negócio colorido, aquilo na boca da gente enche de água, não é assim? Você vê uma roupa bonita, principalmente mulher, a gente vai no shopping, a gente faz, tá me. Não é desse jeito? E por que com as coisas de Deus a gente não é assim? Porque a gente só quer, como a pastora falou, a gente só quer receber, a gente só quer receber. Eu quero ser abençoado, eu quero que a minha família se converta, eu quero ter saúde, Deus, eu quero emprego, eu quero um carro, eu quero uma casa, Deus, eu quero viajar, não sei pra onde, a gente só quer. E Deus dá. Irmãos, Deus tem muito mais a dar para nós. Todas as vezes que a gente abre a Bíblia, a gente lê, a gente pede, Deus, eu quero um dom novo. Eu quero uma unção derramada sobre a minha vida diferente. Deus, eu não sei nem o que significa isso, mas se eu podia me ensinar, porque eu quero experimentar. Glória. Eu quero experimentar, eu vi... Gente, quando eu já falei que eu me converti numa igreja que não tinha manifestado o Espírito Santo. E a gente tinha muita igreja, quando eu cheguei aqui, assim, Deus me der rodando, Deus me der falando em língua. Eu falei, Deus, como é que é esse negócio? Eu quero saber o que é isso. Eu ficava assim, o que a gente sente? Como é que é esse negócio? Como é que o corpo da gente sente? Será que esse negócio é de verdade? Será que isso existe mesmo? Vocês têm essa curiosidade de saber? Porque isso é de Deus, isso pertence ao Senhor, às coisas de Deus. Eu estou falando do mundo espiritual, irmãos, porque nós estamos falando do Espírito Santo. O manifestar dele é real aqui, eu estou perto de vocês, mas o manifestar dele é espiritual também. Muitas vezes a gente não vê, mas a gente sente. E aí você vê uma irmã rodando, você vê alguém falando em línguas e você fica, nossa, eu não estou vou passar essa vergonha. Ô irmãos, pede para Deus só para você experimentar. Se você não gostar, tudo bem. Duvido que você não vai gostar. Mas pede Deus para você experimentar. Pede Deus para fazer algo sobrenatural na sua vida. Ô Daniela, hoje você está esquisita. Eu estou esquisita hoje. Porque eu falei com vocês que eu tenho dificuldade de falar sobre o Espírito Santo, porque eu sinto, mas falar para mim é complicado. Pensa a Deus, eu quero experimentar esse pedacinho desse fruto. Como é que é esse negócio? Eu quero experimentar longanimidade. As coisas acontecerem, eu vai esperar. Quando você vê, você já está fazendo sem você sentir. Quero experimentar esse negócio do amor. Eu preciso amar as pessoas que estão do meu lado. Deus, eu preciso amar. Me ajuda. Eu preciso experimentar só um pouquinho. Irmãos, queiram, desejem, anseiem experimentar a palavra do Senhor. De ler e acontecer alguma coisa, e a Bíblia brilhar, e as letrinhas ficarem correndo assim, diante dos seus olhos. De você abrir a Bíblia assim, Deus te responder, olha, é isso aqui, que eu preciso que você saiba. De você não estar procurando a resposta, você está orando, perguntando, e aí você está com o ventilador ligado, na hora que você abre o olho, o ventilador faz assim. E a resposta está ali, nem se eu procurar, você não vai achar. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu isso comigo. De abrir a Bíblia assim, só a pai, meu Deus, eu estava olhando isso agora, que não é possível que se eu estava na minha Bíblia, eu só vi agora. Não é possível, isso estava aqui, essa página não é da Bíblia. Não é possível que essa resposta estava aqui, eu nunca vi, eu procurando a resposta no tempo. Tem um desejo de ler a palavra, de experimentar desse fruto. Porque hoje eu falei só do fruto. Mas o Espírito Santo tem dons a distribuir, tem maravilhas a mostrar. Daniele, servir a Deus não é só isso? Não é só isso, mas é isso também. A gente às vezes tem muito medo de falar do espiritual, a gente quer ver, mas a gente tem medo de falar.
Toda palavra que é pregada aqui é cheia, porque é de Deus, nos enche, nos alimenta. E nós alimentamos a carne, alimentamos o Espírito também. O Espírito precisa ser alimentado. Nós precisamos do natural, nós precisamos do sobrenatural. Porque quando Deus te cura de uma enfermidade que você não está dentro do seu corpo, e que você já tentou em todo qualquer tipo de médico, já pagou um absurdo, já vendeu tudo que você tinha, e quando você é curado dentro da igreja e você não sabe como, é porque algo espiritual aconteceu. Você precisa entender quem fez isso e como foi feito. Deus me curou, como Ele te curou, com o poder que Ele tem. Você não vai ver, mas você vai saber e sentir que você foi curado. Entende o que eu estou falando? Você precisa saber a palavra, sim, mas você precisa ter experiências com Deus. Quem é esse Deus? Deus me toca, eu quero te sentir. Coloca as mãos em mim. Vocês nunca tiveram curiosidade, vontade? Deus me toca, me dá um abraço. Sabe? É todos os dias, irmãos, não é hoje, não é amanhã. De manhã, quando você acordar, e Deus, eu queria que me desse um abraço. Oh Deus, passa a mão nos meus cabelos. Oh Deus, enxuga as minhas lágrimas. Deus, hoje eu não quero falar, mas me carrega no colo. Me dá sonho, Senhor, com resposta do que eu estou precisando. Me fala na palavra, envia uma oração, envia alguém para interceder por mim. Me ajuda, Senhor, a conquistar cada gomo desse fruto. Vocês estão me entendendo? Me perdoe se a pregação não for como vocês esperavam. A gente fica na expectativa que vai ser algo, né, diferente. Mas é o que Deus me fala no meu coração. E eu falei à tarde, Deus, eu estou com tanta dificuldade de falar do Espírito Santo. E eu acho que eu não vou saber falar. E quando eu estava subindo o morro, o Espírito Santo falava comigo, fala do que você tem vivido. Do que eu te dou, do que eu faço. Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus. Eu quero orar por você. O Senhor me permite, eu vou orar. Não tenha medo. Não tenha medo, é o que eu falo para minha filha. Não tenha medo de Deus. Deus não vai fazer nada para que você tenha horror dele, nem medo. Aleluia. Mas Ele pode fazer algo na sua vida hoje que você está querendo há muito tempo e não tem. Você não tem coragem de pedir. Porque você acha que isso não pertence a Ele, porque você nunca experimentou, ou às vezes algo que você nunca viu que alguém experimentou, mas você já leu na Bíblia e você quer experimentar. Então feche os seus olhos nessa noite, nós vamos orar. Eu vou orar por vocês, eu gostaria que você orasse ali onde você está. E peça ao Espírito Santo de Deus a se manifestar a você de uma forma diferente e sobrenatural. Olha, Espírito Santo, eu já aprendi sobre a sua palavra, sobre quem você é hoje, mas eu quero te ver e eu quero sentir. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus fique à vontade no nosso meio.